E o segundo anjo diz: caiu, caiu a grande Babilônia. Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal João Pedro Torales. E agora vamos para o segundo vídeo da série As Três Mensagens Angélicas. Se você não assistiu o primeiro vídeo da primeira mensagem angélica do primeiro anjo, eu vou deixar ali nos cards, né? Você vai poder assistir a primeira para depois assistir a segunda, ou assista esta mensagem e depois volte para assistir a primeira mensagem angélica. Hoje, nosso estudo está pautado em Apocalipse 14, né? A continuidade, Apocalipse 14, verso 8, né? Vamos lá para a segunda mensagem angélica. Qual é a mensagem deste segundo anjo? Que advertência este anjo tem para os povos, tribos, línguas e nações? Vamos ler junto. Diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Muito bem. Esta mensagem é uma mensagem de anúncio, de queda, de destruição de Babilônia. Agora veja que esta mensagem deste anjo, ela é dada no momento em que o primeiro anjo está anunciando o juízo. Então essa mensagem, essa queda de Babilônia, ela acontece através da mensagem do primeiro anjo. E esta queda, que é o segundo anjo, esta mensagem acontece nesse momento, ou seja, é sequencial. Agora a pergunta é: quem é Babilônia? Quem é Babilônia, né? Qual é a mensagem de Babilônia? O que significa Babilônia? Você que é adventista, que é crente, que é cristão, que é evangélico, que é espírita, né? Indiferente de religiões judaica, islâmica, né? Judaísmo, hinduísmo, indiferente da religião que você segue. A pergunta para você é: quem é Babilônia? Por que esse poder tem que cair? E o que esse poder tem dado de beber o vinho, que são doutrinas, para os povos, diz, para as tribos, para as línguas, para as nações? Muito bem. Babilônia, ela vem de Babel. Você lembra lá na Torre de Babel, né, descrito ali no contexto bíblico, aonde que eles estavam construindo uma torre, e aí Deus desce e dá variedades de línguas para cada um, e ninguém entende mais o que o outro estava falando? Babilônia vem disso, vem de confusão, de Babel, ou seja, ali em Babel, nessa confusão de línguas, ninguém entendia mais o que era dito. Então, a partir daí, houve uma confusão. Agora, Babilônia, no contexto bíblico, ela está sendo apresentada como uma confusão religiosa. Aquela que mistura doutrinas corretas com doutrinas heréticas. Babilônia é a mãe, mas a mãe tem as suas filhas. E a gente vai entender nesse estudo que Deus pede para o seu povo que está em Babilônia, que está nesta confusão religiosa, bebendo o vinho dessas doutrinas falsas, para que saia dessas doutrinas. Olha o que diz em Apocalipse 18:4. Vamos ler junto.
Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Aqui o contexto é Babilônia. Então Deus está falando: meu povo, meus filhos, saiam de Babilônia. Saiam dessas doutrinas heréticas que Babilônia deu de beber para vocês. Vocês são meu povo, meus filhos. Saiam, porque se vocês não saírem, vocês vão ser cúmplices dos seus flagelos, ou seja, do juízo de Deus. É igual você não ser ladrão, mas ter um amigo ladrão que está sendo procurado pela polícia. Você pode não ser ladrão, estar inocentemente ali com o teu amigo. Se você continuar andando com este amigo seu e vier a polícia ou vier alguém para acertar as contas com esse ladrão, você também receberá os flagelos que esse ladrão recebe naquele momento se você estiver com ele. Então, Deus está falando: sai, né, dela, meu povo. O segundo anjo, o povo de Deus, o povo adventista do sétimo dia, está clamando para todos os povos, tribos e línguas: saiam da confusão religiosa, saiam de Babilônia. Mas João Pedro, quem é Babilônia, né? Quem é Babilônia? Babilônia, aonde apresenta em Apocalipse 14:8, é o mesmo poder de Daniel 8, o chifre pequeno, que é o mesmo poder de Apocalipse 13, a besta. A besta é Babilônia. Babilônia é o chifre pequeno. Esses poderes são os mesmos. Tem entre a sua esfera primária de Babilônia atual, que é Roma imperial, e a sua segunda fase é Roma papal. Mas eu vou esclarecer isso pouco a pouco aqui, conforme a gente vai estudando na mensagem do terceiro anjo. Esta mensagem que eu estou fazendo, que eu estou aqui anunciando para vocês, é a mensagem do segundo anjo. Vamos lá. Muito bem. Esse poder, ele enganou, corrompeu no passado, corrompe no presente e corromperá ainda mais a verdade de Deus no futuro. Esse poder usurpou, né, a supremacia que cabe somente a Deus. Este poder, ele mudou os tempos e a lei de Deus. Esse poder, ele misturou verdades com mentiras e prosperou. Veja que Babilônia é um poder. E esse poder, ele atuou no passado como Roma, ou essa besta, como Roma imperial. E depois ele atua como Roma papal. Atuando ele como Roma papal e imperial, ele fundiu a religião entre o Estado, o poder civil, com o poder eclesiástico. Quando Roma era perseguidor do povo de Deus, dado o momento, Roma adota o cristianismo como a religião principal. Entretanto, Roma, que é um poder pagão, babilônico, que vem de Babel, né? Roma mistura as verdades de Deus com aquilo que ele tinha de paganismo em suas doutrinas. E aí surge o papado. Muito bem. João Pedro, então o papado é Babilônia? É Babilônia. O papado é a besta? É a besta. O papado é o chifre pequeno? É o chifre pequeno.
Então, o papado seria a igreja babilônica que engana as nações? Sim. Se refere exatamente à igreja católica apostólica romana. Veja que cristianismo não se mistura com Roma. O nome desta igreja ela já diz tudo. Católica, apostólica, romana. Há uma mistura dos apóstolos, doutrinas apostólicas, com as doutrinas romanas e heréticas de Babel. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a igreja, ela é a Babilônia para os últimos dias. João Pedro, você tem como contextualizar e confirmar isso para nós? Claro que a gente tem como confirmar. Daniel 7:25 nos diz que este poder mudaria os tempos e a lei. Vamos ler o que diz Daniel 7:25? Olha o que diz. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 tempos e meio, que são 42 meses, que são 1.260 dias, profeticamente 1.260 anos. Então a palavra de Deus nos diz o quê? Que este poder mudaria os tempos e a lei. Eu pergunto para você, qual foi a igreja que mudou a lei de Deus? Qual foi a igreja que cambiou, que adulterou a lei de Deus em seu catecismo? Muito bem, a Igreja Católica Apostólica Romana, veja que é Igreja Católica Apostólica e Romana, ou seja, mistura Roma com o cristianismo. Esta igreja, no ano 321, pelo pagão Constantino, ele mudou a lei de Deus. Em seu catecismo, ele colocou, no lugar do 4º mandamento, ele colocou guardar domingos e festas. Exatamente. Ele tirou o mandamento abençoado e santificado pelo próprio Deus, que é o sábado, e colocou o domingo no lugar. No 2º mandamento, ele retirou o mandamento que diz não adorar a imagem de escultura, pegou o 10º mandamento, dividiu em 2 e colocou na lacuna do 2º mandamento para não ficar uma lacuna. Ou seja, retirou o mandamento que diz não adorar imagens de escultura. A Igreja Católica Apostólica Romana é o poder babilônico, é esta Babilônia que mistura a verdade de Deus com a mentira e adulterou a lei de Deus. Ou seja, cumpriu Daniel 7:25, ao qual está falando deste poder naquele contexto o chifre pequeno, que é o mesmo poder. Ele diz que este poder mudaria os tempos e a lei. Eu pergunto, cumpriu? Cumpriu. A Igreja Católica Apostólica Romana não só mudou a lei de Deus, como também ensinou que padres podem perdoar pecados. Ou seja, colocou homens no lugar do sacerdócio de Cristo. Ou seja, homens passam a ser mediador entre o homem e Deus. E pode perdoar pecados. Isto é blasfêmia. Isto é ocupar o lugar de Deus. Mas esse poder não só fez isso, como também ensinou reza aos mortos. E Deus fala que o morto nada sabe. O morto está descansando para o dia da ressurreição. E esta igreja ensinou
o purgatório. Que se uma pessoa morre não tão boa, que ela vai passar aí a novena, 9 dias aí, o pessoal vai orar, vai purgar o pecado desse morto e ele vai ir para o céu. Uma doutrina herética, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que salvação é hoje. Mas essa igreja também, ela ensina a doutrina da imortalidade da alma. Que o homem é imortal. E que quando ele morre, ele não morre. Que ele é imortal, indiferente se vai para o céu, para o inferno, mas ele é imortal. E ensina o tal de inferno de tortura eterna, advinda do contexto do purgatório, ensinando que Deus não irá aniquilar o mal pela raiz, mas que Deus vai ficar torturando os ímpios sem nunca parar. Esta igreja ensinou tudo isso, misturou a verdade com a mentira. E a palavra de Deus diz que esta igreja prosperou, magoou os santos, matou os santos. Cumpriu? Sim. Na santa chamada Santa Inquisição, o próprio Papa Francisco pede perdão pelas atrocidades que a igreja provocou na Idade Média ou na Idade Escura, aonde matou milhões de cristãos com inúmeras sessões de torturas e instrumentos de torturas. Esses instrumentos são isso aí que você está vendo agora, ao qual a Igreja Católica utilizava para torturar quem não se curvasse a ela. Então, esta igreja, ela misturou o poder eclesiástico com o poder civil, e o poder romano apoiava esta igreja para que ela pudesse praticar todo esse tipo de barbaridade. Entretanto, esta igreja também tem as filhas. Quem são as filhas? Todas as igrejas protestantes, evangélicas, que se curvam à doutrina que ela colocou. Ou seja, o domingo ela coloca como dia do Senhor. E ela retirou o sábado bíblico. Todas estas igrejas têm bebido do vinho da prostituição de Babilônia. O vinho são falsas doutrinas. As igrejas protestantes que rejeitam o sábado bíblico e ficam com o domingo do paganismo que a Igreja Católica Apostólica Romana colocou. Estas igrejas evangélicas estão reverenciando o chifre pequeno. Estão reverenciando Babilônia. Estão reverenciando a besta. Então a mensagem do terceiro anjo é: sai dela, povo meu. Um exemplo. Você pode estar andando com um bandido e você pode não estar praticando coisas erradas igual o bandido está praticando. Você está inocente. Mas se vier a polícia ou alguém acertar as contas, ele não vai perguntar para você: olha, bandido, olha, você faz parte ou não. Você vai acabar pagando o pato. Vai acabar sofrendo os flagelos. Em outras palavras, Deus está dizendo isso: amigo protestante, amigo evangélico, amigo católico, vocês que são meus filhos, vocês que são pessoas que me amam, eu tenho um recado para vocês. Apocalipse 18:4. Sai dessa confusão religiosa. Sai dessas igrejas que ensinam que Deus aboliu sua lei. Sai dessas igrejas que ensinam que o domingo está colocado no lugar do mandamento do sábado. Sai das igrejas que ensinam que Deus vai torturar eternamente os ímpios. Sai das igrejas que ensinam a adorar imagens, a venerar imagens, a confessar os pecados para homens. De Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então a mensagem do terceiro anjo, esta mensagem hoje,
está sendo proclamada por mim e é proclamada por todo adventista remanescente. Eis que vocês são a mensagem do terceiro anjo. E eis que você que está guardando alguma doutrina ou bebendo de alguma doutrina de Babilônia, o convite para você é: sai dessas igrejas, sai dessas doutrinas erradas, venha para a igreja remanescente dos últimos dias, que é a igreja adventista do sétimo dia, a igreja que está em Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O convite hoje é para você. Sai dela, povo meu. Quem é povo de Deus vai ouvir a mensagem, porque em breve acontecerá um decreto dominical e todos que ficarem do lado do papado, aceitando o domingo do paganismo e rejeitando o sábado bíblico, estará aceitando a marca da besta. Sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus flagelos. Tudo isso que eu falei, você pode reconfirmar pelas escrituras. E também a história mostra o que esta igreja, o que esta Babilônia, o que essa besta causou, e diz que a imagem dela vai voltar. Nós vamos ver isso na próxima mensagem, que é a mensagem do terceiro anjo. E como que ela vai voltar e o que ela vai fazer. Ok? Amigo, este canal é um canal independente. É um canal que não é monetizado. Todas as coisas aqui que eu tenho, eu mesmo compro ou pessoas têm colaborado com o canal. Então, se você quer ser um patrocinador deste canal, se este canal realmente tem levado a mensagem do Evangelho Eterno, aqui embaixo na descrição e nas mensagens tem um meio de você patrocinar e ajudar este canal para que a gente possa comprar cada vez equipamentos melhores, para que a gente possa pagar edições melhores, né? Então você pode ser um patrocinador do canal, porque este canal é uma igreja adventista, 100% uma igreja adventista do sétimo dia, que leva a mensagem eterna, uma igreja virtual, né? Independente e virtual nesse quesito, mas nós pregamos a mensagem do advento. Que Deus te abençoe, também me ajude orando pelo canal, por mim, orando pelo povo do advento e também orando e compartilhando esta mensagem. Seja um patrocinador do canal e que Deus te abençoe muito. Fique na paz.